Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Isabel Matos aqui a partilhar convosco nesta nova plataforma do canal YouTube, também na minha página do Facebook, já no Instagram também e no meu site www.nadistanciadeumolhar.com. Tenho tentado não, sim, tenho tentado, porque tem sido em esforço, partilhar convosco um vídeo por semana. Nem sempre tem sido possível e existe aqui uma situação prática, logística. O porquê que nem sempre tem sido possível, exatamente porque face a este meu empenho, a esta minha dedicação aqui, a esta minha nova vertente, faz com que eu realmente tenha que chegar um pouquinho a todos os lados. E já por experiência, sabendo que querendo chegar muito a todo lado, a coisa não resulta muito bem, e tendo em conta que eu ainda sou educadora praticamente a 100%, isto tem que ser realmente com muita responsabilidade, com muito foco e dar-me um bocadinho a cada uma destas minhas partes práticas, burocráticas, Facebook, Instagram, perdão, YouTube, o site e depois os acompanhamentos que eu faço pós-laboral e também, com certeza, esta minha parte de educadora que está sempre tão presente, que é onde eu vou beber e energizar-me de emoções e de tantas experiências práticas, de tantos exemplos práticos que me são colocados diariamente e que eu depois consigo transformar em mim, comigo, situações vivenciais que depois partilho convosco também, não só como exemplo do meu percurso, mas também como algo muito prático que possa de alguma maneira servir de apoio, de alavanca para esse lado se entenderem um pouquinho melhor. E hoje a motivação que me traz aqui para gravar este vídeo é sobre as palavras que tanto, pelo menos quem já me segue no Facebook sabe que eu adoro brincar com as palavras na escrita, e são elas as palavras que têm feito em mim algum eco para que eu consiga melhorar-me, empoderar-me de uma maneira positiva, muito, empoderar-me mesmo, é um pleonasmo, mas eu arrisco a dizer-me empoderar-me de maneira positiva, através do que falo, através do que penso, como penso e acima de tudo as palavras que penso, que digo e que aciono em mim. E nestas palavras têm-me surgido imensas ao longo destes anos todos de autoconhecimento, e de vez em quando surgem umas que acho pertinente partilhar convosco. E nomeadamente este vídeo é exatamente nestas três palavras que parecem tão banais e que soadas ou faladas connosco mesmo ou ditas para com o outro podem surtir um efeito menos positivo e, mais do que isso, estanque, um efeito de estagnação, um efeito rotular, ok? Que são elas o vício, o padrão e o hábito, que são realmente transversais à nossa linguagem, mais o vício e o hábito. O padrão é algo que apareceu agora há uns anos, mais recorrente em linguagem oral, era mais escrito, não é? E estudado, agora sim é mais dito. Desculpem. E isto tem ecoado em mim nestes últimos tempos, e tempos, entenda-se, meses, com uma atenção, e tem mudado em mim realmente determinadas posturas e determinadas percepções e, acima de tudo, determinadas observações de mim para comigo e de mim para com o outro. E eu então, da mesma maneira que vos falo de prioridade, de urgência, de importância, não é? Em que em mim me faz sentido, aqui eu se calhar dir-vos-ia que também eles, sendo de alguma maneira, ou tendo de alguma maneira uma base muito idêntica, têm uma postura vivencial um pouquinho diferenciada. Dir-vos-ia, por exemplo, que o vício é algo que assumimos, que escolhemos, e sempre nesta escolha, porque é sempre uma escolha responsável e consciente num primeiro impacto, numa primeira abordagem, num primeiro passo. É sempre, é sempre. O vício é algo que assumimos, que escolhemos estar na nossa vida de forma imprescindível. Escolhemos, assumimos não conseguir viver sem isso, ou sem algo, ou sem alguém em mim. O hábito é algo que escolhemos e que assumimos ser algo, desculpem, assumimos ser, escolhemos ser uma zona de conforto.
é um hábito em que já é normal estar assim, já é normal ser assim, já é normal viver assim, então tornou-se um hábito, uma zona de conforto, então escolhemos manter esse hábito, mantemos essa zona de conforto em nós. E depois o padrão. O padrão para mim foi talvez o mais desafiante, porque, por exemplo, em relação ao hábito, seria muito fácil dizer-vos que o hábito é algo contido, uma zona confortável que é padronizada, ok? E discernir o hábito, principalmente o hábito do padrão, foi algo desafiante em mim. Então o padrão eu considero que é algo de forma adquirida, este sim, inconsciente, mas a partir do momento que o tornemos consciente, que nos apercebamos desse padrão, a nossa escolha de assumir esse padrão continua a ser sempre e unicamente deste lado. Pronto, e um padrão é basicamente entendermos um comportamento em nós, uma atitude em nós que dá os mesmos resultados ou que resulta com o chamado de caminhos idênticos, de vivências similares. E eu passo a dar um exemplo prático já do padrão. O padrão, por exemplo, em mim, e mais uma vez só comigo é que eu consigo dar-me como exemplo nas minhas experiências, em mim eu tinha um padrão, porque já não o tenho, já o escolhi transformar, já o escolhi ressignificar. Então eu tinha um padrão em que basicamente, entre outros, mas este se calhar o mais flagrante, as pessoas que comigo vinham ter eram pessoas com um papel de vítima, eram pessoas com um papel de coitadinhas de mim e que vinham procurar em mim uma energia que eu já partilhei convosco que sempre tive, e daí a minha muito consciente e abraçada designação de motivacional, de educadora, coach, terapeuta motivacional, entre tantas outras coisas, mas isto faz muito sentido. Vinham beber de mim essa energia. E o que é que acontecia no meu padrão? Além de chamar esse tipo de pessoas, o meu padrão era entregar-me a essas pessoas de uma forma emocional de tal ordem que me desgastava, portanto, além da energia que me era sugada naturalmente, porque sim, porque a tinha e porque permitia-me dar, era sugada a que não deveria ser, que era a minha própria. Portanto, eu ficava de rastros, ficava frustrada por situações, ficava zangada com a vida e depois ainda mais se por qualquer motivo aquela pessoa não tinha conseguido o que pretendia quando veio ter comigo, e me dizia, não é? Em conversa informal, normal, eu ficava completamente desabada, sem chão, porque eu não conseguia, eu não fiz o meu papel. Este era o meu padrão. A partir do momento que eu o consciencializei, e como o consciencializei, percebendo que também eu estava num papel de vítima das circunstâncias, num papel de vítima da vida, num papel de vítima de tudo aquilo que me rodeava, que também já partilhei no Facebook há muito tempo, vítima das circunstâncias. A partir do momento que eu tomei consciência, tive uma escolha ou não. Ou era permanecer-me lá, ou era mudar este tipo de padrão. E foi o que eu fiz. Escolhi mudar o tipo de padrão. Como? Exatamente tirando-me em primeiro lugar do papel de vítima. Agarrando a minha vida com as minhas mãos, agarrando a minha vida com aquilo que eu quero viver, deixando de estar em agrado ao outro, ok? Porque eu só consigo agradar ao outro se me estiver a agradar a mim. Portanto, isto foi mudado. Sendo do dia para a noite, não, com certeza que não. Foi um trabalho gradual, percorrido, consciente, estruturado e depois consolidado para o dia de hoje. O hábito, a mesma coisa. Um hábito, eu tenho, ou tinha por hábito também, por exemplo, fazer todas as manhãs uma espécie de rotina, ok? Não que não seja bom, é bom, temos uma rotina, e já vos vou dizer, eu tinha uma rotina, mas tinha uma rotina que me fazia com que não tivesse tempo para outro tipo de situações nesse mesmo espaço, que conseguiria ter. E porquê que não tinha tempo? Porque essa rotina já era uma rotina de tal maneira confortável, que eu já não tinha que pensar, que eu já não tinha que imaginar como fazer de forma diferente, que eu deixei ir durante anos. A partir do momento que comecei a perceber, que era essa rotina de manhã que me estava logo a deixar extenuada, e também sim, um percurso gradual, percorrido, consciente, consolidado, ok? Isto tudo tem o seu tempo, o seu timing, o seu ritmo.
E acima de tudo, o primeiro passo é tomar consciência de que, ok? Eu comecei a perceber que, ok, dentro daqueles 20 minutos, eu posso fazer isto em 5, porque é completamente execuível, completamente fazível fazer em 5, e os outros 15 eu dar importância a mim, tempo para mim. E estes 15 eu apliquei-os no que gosto de fazer de manhã, na meditação, no tempo para mim de dolce far niente, porque é exatamente isso, eu consigo estar 3, 4 minutos simplesmente de olhos fechados, já depois da meditação, sem fazer nada, a pensar no que é que posso fazer para o dia, o que é que eu desejo para o dia, o que já está planeado e como é que eu posso fazer para que as coisas acelerem ou não acelerem. São 3, 4 minutos para mim, ok? E o resto que eu fazia, diminui para 5. E porquê? Porque percebi nitidamente que não tem por que ser assim. É uma zona de conforto que nos adquirimos, que assumimos, para que não haja em nós um trabalhar de cérebro para eventuais alternativas. E isto tudo, reparem, estamos a falar de uma situação pequena, de minutos, que o cérebro depois extrapola para a nossa vida. Porque se nós fazemos isto em 20 minutos, numa manhã, num bocado da manhã, fazemos-lo no nosso dia, fazemos-lo em toda a nossa vida. Tudo o que for para não nos perturbar emocional, fisicamente, espiritualmente, é uma zona de conforto, ficamos lá. Ficamos, ponto final parágrafo. Como, por exemplo, eu respeito imenso, e vou fazer aqui uma confidência, e o meu marido faz, que é pôr as coisas sempre nos mesmos sítios. Sempre. Isto é uma zona, é um hábito, é uma zona de conforto, correto? O que é que poupamos aqui? Tempo, sem dúvida. Poupamos tempo, porque se os óculos estão ali, a carteira está ali, as chaves estão ali, é tum, 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 tum. Piloto automático. Poupamos tempo. Ou não. Mas poupamos tempo. Mas quando a coisa muda, quando por qualquer motivo há um esquecimento, já não está ali, o cérebro já não consegue pensar em alternativas. O cérebro já não consegue para, onde é que estiveste ontem? O que é que fizeste ontem antes de, ok, se costumas pôr ali e ontem fizeste isto, vamos ver ali. Simples assim, não é? Simples assim. Só que não. Como está já tão rotinado aquele hábito, portanto o cérebro também fica ali estagnado. Portanto, eu também quebrei alguns hábitos. E digo alguns porque outros, efetivamente, poupam-nos algumas situações, nomeadamente o tempo, que é tão importante, um outro vídeo. O tempo que é tão importante, certo? Mas é muito importante ginasticarmos o cérebro para que ele consiga perceber que não é tudo como ele quer, é assim como nós queremos que ele queira. O vício. O vício é algo que assumimos e escolhemos ser imprescindível na nossa vida. E estes vícios podem ser top, máximo, bom, como top, máximo, menos bom, ok? Há N vícios, N vícios. E esses vícios, também eu já passei por alguns, que partilharei convosco numa outra circunstância de vídeo que não é isto que me interessa para hoje. E mais uma vez, por ter conseguido sair desses vícios, por ter conseguido ultrapassar esses vícios, eu partilho aqui convosco, de coração muito aberto e com alguma tranquilidade, das sensações e das emoções e das escolhas que tive que fazer. Esses vícios trazem-nos uma camuflagem a lacunas emocionais. Ponto, final, parágrafo. Pode começar por uma situação social. Pode começar por uma situação de experimentação. Pode. Qualquer vício. Mais uma vez, seja ele muito bom ou menos bom. Aquilo que vos aferir achar que é um vício. Só que a partir do momento que inicio por algo normal, natural, ele pode efetivamente, e daí ir para um vício, começar a ser assíduo na nossa vida. A partir do momento que nós temos consciência, porque temos que vai passar para o patamar do vício, nós temos duas escolhas. Ou mantê-lo, e então fica o vício, ou então dizemos não é isto que eu quero para mim. O que é que me está em falta para que eu tenha que recorrer a isto? Basicamente. Há pessoas que não têm força, não têm coragem. Há pessoas que não lhes apetece. Há pessoas que é mais fácil entregar-se ao vício e virar vítimas das circunstâncias do que agir, acionar, não é para mim. Isto está em falha comigo,
é isto que eu estou a precisar de tratar, é isto que eu estou a precisar de curar, de chorar, de enlutar, é isto que eu estou a precisar de gritar, então é isto que eu vou fazer. O que é que eu preciso de fazer? É fácil? Não. Nenhuma destas situações é fácil. Vício, padrão ou hábito. Nenhuma. Mas tudo é possível. E a possibilidade desta escolha consciente está exatamente naquilo que tantos de nós pregamos, tantos, qualquer profissional. Atenção, aqui não estou a falar na parte da terapia, não estou a falar na parte de coaching, estou a falar em todos os profissionais e todas as pessoas conscientes em si e de si, que é autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Sabermos os limites, competências, habilidades, medos, bloqueios, anseios, situações emocionais traumatizantes ou não, sabermos disso é 50% de sucesso para a escolha de tudo o resto de forma consciente. Portanto, o que eu vos deixo aqui para hoje, sábado, e trabalhem também no fim de semana, é entenderem em vós se há algum vício, se há algum hábito, se há algum padrão, tragam-no à consciência, porque nós sabemos que existe, nós sentimos que existe, nós sentimos. Tragam isso à consciência e perguntem-se: para que é que eu preciso de ter isto na minha vida? Ou para que é que isto na minha vida funciona de forma sempre assim? O que é que eu preciso em mim de tratar, de ver? O que é que eu preciso em mim de trazer à consciência? O que é que eu preciso em mim de adaptar, transformar, ressignificar para que isto seja alterado, ok? Ou como é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer para que isto deixe de ser assim? Como é que eu posso fazer para que eu consiga fazer isto de uma maneira mais assertiva, mais consciente? E é aqui, como, o quê e para quê, que se descobrem maravilhas da nossa vida. Porque o porquê não vão sair da espiral. O porquê dá-vos sempre o desafio, dá-vos sempre o problema. Porquê? E quanto mais disserem porquê a mim, porquê só a mim, porquê para mim, porquê em mim, estão sempre em espiral no problema e no desafio. Questionem-se do para quê, como e o quê. E se de ajuda necessitarem, peçam-na. Ok? Caríssimos, mais uma vez, muito obrigada por estarem desse lado, na distância de um olhar, Facebook, Instagram, YouTube e no meu site www.nadistanciadeumolhar.com. Isabel Matos, deste lado, sempre a vocês, muito obrigada. Um bem-ajam e aqui, à distância de um clique.